O que a Etienne de 40 anos diria para a Etienne de 20 anos? Tenha fé, se esforce muito, cuide mais de você. E fazendo uma reflexão sobre isso, hoje eu trago para vocês 40 lições valiosas que eu só aprendi com o tempo. Sempre é tempo de recomeçar. Não é tarde, nunca é tarde demais para a gente fazer aquilo que a gente realmente quer, para a gente começar algo, para a gente dar início a algum tipo de projeto na nossa vida. Independente das circunstâncias, continue a nadar. Independente do que estiver acontecendo, às vezes até você pode no primeiro momento ficar inerte, mas observe melhor a situação e se movimente. Continue, mesmo que as coisas estejam aparentemente contra você. Não se esqueça de se exercitar. Exercitar a mente, exercitar o corpo. A gente precisa tentar andar aí, essas duas coisas precisam pelo menos tentar andar de mãos dadas. A gente precisa fazer esse esforço. Eu sempre fui uma pessoa que buscava mais ativar, exercitar a mente, e o corpo ficava a atividade física um pouco de lado. Mas sempre é importante que a gente tente de alguma forma equilibrar essas duas coisas. Você não precisa provar nada o tempo todo. Pelo menos eu tinha muito essa sensação de que a todo momento eu tinha que provar porque eu fazia isso, porque eu era assim, E não, a gente não precisa provar nada. A gente precisa ser nós mesmos, como nós somos, E não ficar sempre se criticando e achando que a todo momento alguém está nos observando, tendo aquela sensação de observação e fazendo assim uma autocrítica o tempo todo com nós mesmos. Comparação é um atalho para frustração. Ficar se comparando o tempo inteiro não tem como. Por quê? Porque cada pessoa está em um momento da sua vida. Cada pessoa está vivenciando uma experiência de vida de acordo com as suas próprias escolhas. Então não tem como a gente comparar. Cada um vive a sua vida da forma que escolheu viver. O tempo passa mais rápido do que você imagina. Parece que não. Quando a gente é mais jovem, a gente tem aquela sensação de que o tempo está demorando mais a passar, que as coisas demoram mais a acontecer. Mas é, na verdade, uma simples sensação. O que acontece é, na verdade, que as coisas estão acontecendo sim, muito rapidamente. E a gente não tem tempo de ficar divagando demais, A gente precisa sim se alicerçar naquela pessoa que a gente é, e buscar alcançar os nossos sonhos e buscar alcançar aquilo que a gente quer, porque sim, o tempo ele corre e corre muito depressa. Ninguém está tão preocupado com você quanto você imagina. A gente tem até uma certa ingenuidade de achar que ao expor algo para uma pessoa, ter aí uma ideia incrível, ter uma novidade para contar para alguém, as pessoas vão estar interessadas naquilo que a gente está contando. E na verdade não é assim, Cada um está cuidando da sua vida e a gente tem que ter, com o tempo, no caso, a gente vai ter essa percepção de que cada um tem, na verdade, cada um oferece aquilo que pode oferecer. Não espere o reconhecimento de ninguém. Às vezes parece até um pouco triste falar assim, Porque a gente é munido aí de expectativas, de vontades, de sonhos, e a depender de com quem a gente compartilha, nem sempre essas expectativas aí são, atendidas.
a gente tem que ter em mente que é assim e vai ser assim. A gente tem que, na verdade, diminuir, né, as expectativas e tentar lidar com isso. Fazer a nossa parte sem esperar o reconhecimento de ninguém. Começar pequeno é melhor do que não começar. A gente tem, às vezes, uma ideia de que precisa ser grande, de que precisa de muitas coisas para iniciar algo, quando na verdade não. É começando pequeno que daí sim a gente percebe, né, aos poucos, o que pode melhorar, quais os ajustes que nós precisamos fazer. E não simplesmente achar que, não, mas se eu não tiver algo grande, ninguém vai perceber, ninguém, né, vai me dar crédito por aquilo que eu estou fazendo. E não é bem assim. Já passei por esse tipo de experiência, de tentar começar maior e ver que não é bem assim. Que começar pequeno é muito melhor do que simplesmente ficar parado e não tomar nenhum tipo de atitude. O que te leva longe é a disciplina. Não são os melhores materiais, não são as melhores oportunidades, não é nada disso. É você ser constante naquilo que você se propõe a fazer. É você ser realmente disciplinado e atender aquilo que você se propõe a fazer, claro, administrando o seu tempo da melhor forma para que essa disciplina se consiga perpetuar por muito tempo. Você vai mudar e isso é um bom sinal. Não tem como, né, gente? E que bom que a gente muda, e que bom que as coisas acontecem, e que bom que a gente adquire novas experiências, né? Que bom. Se for para o nosso crescimento, se for para o nosso desenvolvimento, que venha, que a gente cresça cada vez mais, que a gente construa novos projetos, novas ideias, que a gente sempre busque melhorar como pessoa. Invista em você sempre. A gente precisa se colocar em primeiro lugar. Às vezes a gente se deixa de lado, devido aí às demandas do dia, as demandas da vida como um todo, e não se olha e não se cuida. A gente sempre precisa prestar atenção em nós mesmos, porque ao nós investirmos em nós mesmos, a gente vai conseguir fazer as coisas de uma forma muito melhor. Então nunca se deixe de lado, nunca esqueça de você. O tempo sozinho não é solidão. É a melhor oportunidade para se conhecer. Sempre fui uma pessoa que gostava de estar mais sozinha, mais isolada, com os meus livros. E isso não tem nada a ver com se isolar do mundo, ser solitário. Isso faz você aprender a estar na sua própria companhia, a se conhecer melhor, a ter um tempo só seu. Investir em experiências rende mais memórias do que comprar coisas. A gente até pode ter aí um período na nossa vida mais consumista, mas chega um dado momento na vida em que a gente acaba percebendo que viajar, fazer cursos, nos traz aí muitas vantagens, nos traz um olhar bem diferenciado diante das coisas, diante do outro, diante da nossa realidade como um todo. Então, sim, invista nessas experiências, nessas oportunidades e não somente em coisas materiais. A preocupação não tira os problemas de amanhã. Não adianta você estar com um problema e ficar martelando aquele problema na noite, antes do amanhecer do dia, porque isso de nada vai resolver, só vai lhe trazer e gerar mais ansiedade, e você talvez até nem consiga dormir com aqueles pensamentos. O que você precisa ter bem claro é que as coisas vão se resolver de alguma forma no outro dia. Um dia de cada vez.
né? No dia de amanhã. As coisas vão se resolver. Você nunca vai se sentir pronto. Comece com medo mesmo. É mesmo que você esteja tremendo na base, né? Que foi o que aconteceu comigo logo que eu iniciei o meu primeiro canal aqui no YouTube. Foi muito difícil, foi muito complicado, né? Mas se a gente não começar, se a gente não der o pontapé inicial, nada vai acontecer. Você precisa de alguma forma girar essa chave. Você precisa tentar, com medo mesmo, achando que não vai dar certo, independentemente de qualquer coisa. Tente de alguma forma abstrair esses pensamentos negativos da sua mente, para que aí sim você coloque em ação aquilo que você quer fazer. Todo mundo que você ama vai morrer um dia. Aproveite agora. É uma lição aí bem difícil, né, de lidar. É algo assim que às vezes a gente nem pensa, mas é algo líquido e certo. É a morte, né, aquele momento assim difícil na vida de qualquer pessoa, mas que a gente sabe que vai acontecer e a gente precisa olhar mais ao nosso redor, a prestar atenção no outro, a não deixar que o tempo, que as horas, que o dia engula de alguma forma isso e a gente manifeste a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso acolhimento com o outro. Você vai errar e vai doer e vai passar. Isso vai acontecer, né? A gente tem essa vontade de acertar sempre, ou pelo menos acertar na maioria das vezes. Mas o erro, ele faz parte sim, porque tudo na vida é 50-50. Né? 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. O que é preciso aprender é que o erro acontece, ele vai te deixar alguma marca, né? Dependendo do acontecimento, mas vai passar, né? Como tudo na vida passa e o mais importante de tudo isso, você vai aprender com ele. Você não é responsável por salvar ninguém. Por mais que você queira ajudar o outro, por mais que você tenha essa ansiedade, essa necessidade de ajudar, você precisa entender que cada um faz a sua escolha. Cada um vive a seu modo. E a gente não tem como interferir isso, a gente não tem como salvar o outro, né? A gente até pode pensar em maneiras de tentar ajudar, mas salvar, a dar uma resposta final, isso somente a outra pessoa é que vai decidir, porque somente ela pode decidir sobre a sua própria vida. Nada acontece na vida por acaso. Ah, mas aquela oportunidade que eu tive não tenho mais, aquilo que eu tentei não se realizou. Mas isso serve para que outras coisas aconteçam. A gente pode até pensar no primeiro momento que não, se frustrar com aquilo, quando na verdade aquilo vai abrir uma nova oportunidade, vai abrir uma janela, vai abrir uma porta na nossa vida. As coisas acontecem de tal forma a gerar um impacto na nossa vida, seja para a gente se movimentar, né, para a gente sair da inércia, seja para a gente parar um pouco e refletir diante do que está fazendo. Autoestima não nasce pronta. Você vai se conhecendo com o passar do tempo e você vai mudando muito. Ao se conhecer é que você vai buscando, né, quem você é de verdade e vai se cuidando, se olhando, né, tendo autoestima por você. Não é uma coisa assim que acontece de repente. Ela é sim uma construção. Porque você vai passar por várias fases na sua vida e cada fase você vai estar com um olhar diferente. Você vai estar com um visual diferente, você pode mudar o seu visual, a depender aí de em que momento da sua vida você está.
Não existe decisão perfeita. Não tem como, né, a gente achar que ao tomar uma decisão, essa vai ser a melhor, né? Eu me esforcei muito, eu fiz por onde, eu busquei. De alguma forma, eu fiz por merecer e tomei a melhor decisão. A decisão que você tomou vai lhe dar um direcionamento, mas existem vários caminhos a serem percorridos, né? Então a gente não tem como ter bola de cristal e saber se a decisão A, B ou C foi a mais acertada. A gente tenta, na verdade, fazer o melhor, né? A gente tem que fazer aí, tentar fazer pelo menos o melhor que a gente pode naquele momento. Carência faz você aceitar menos do que merece. Por isso é tão importante ao iniciar um relacionamento, né, seja aí amizade, relacionamentos amorosos, enfim, você não estar tão carente, né, porque a carência, ela faz com que a gente às vezes esteja, digamos, com os olhos vendados para certas verdades ocultas, e a gente aí, por estar se sentindo carente, não consegue perceber e às vezes acaba aceitando qualquer coisa, né? Qualquer tipo de pessoa na sua vida. Escolher bem com quem você anda muda a sua vida. Às vezes a gente demora um certo tempo para selecionar melhor com quem a gente convive, com quem a gente conta, né? A nossa vida, as nossas experiências, enfim. Mas é fundamental que você olhe para o lado, né? Que você perceba com quem é a sua companhia, né? Quem é a pessoa que está do seu lado, quem caminha junto com você. Esforço sem direção não vale muito. A gente traça uma meta, né? Um plano, faz um planejamento e se esforça muito para alcançá-lo. Só que esse esforço ele precisa, antes de começar, né, a ser realizado, a gente precisa saber realmente se é isso que a gente quer ou se não são coisas que o outro quer que a gente faça. O tempo ele tem esse poder de nos mostrar, né, aqui a verdade, de nos mostrar aquilo que a gente não percebia. Então, ao se esforçar, se esforce por aquilo que você quer. Não se cobre tanto. Difícil não se cobrar no mundo que a gente vive hoje, né? Com tantas cobranças, com cobranças de todos os lados. Mas a gente precisa aí filtrar muito as coisas, né? A gente precisa fazer esse exercício de filtrar aquilo que realmente deve absorver para a nossa vida, né? Que a gente precisa melhorar, precisa aí fazer alguns reparos, digamos assim, e certas coisas que simplesmente a gente deve o quê? Ignorar. Esteja atento com quem você compartilha a sua vida. Tome cuidado, né, se você fala demais, né, sobre a sua vida. Se você gosta de falar sobre a sua vida, veja bem com quem você está compartilhando isso, né? Às vezes a gente acha que a pessoa com quem a gente está compartilhando é verdadeira, é nossa amiga e às vezes não é bem assim. A gente não tem esse olhar crítico diante do que você compartilha e com quem você compartilha. Esteja preparado, pois é cada um por si, né? A gente vive em sociedade, né? E cada um vai lutar por aquilo que quer e vai lutar com unhas e dentes. Então a gente tem que estar sim preparado para enfrentar o mundo aí fora. A gente tem que sair da nossa bolha, enfrentar a realidade. Comemore as pequenas vitórias. Qualquer coisa, gente, é motivo para comemoração, sim. Ah, mas você está comemorando só por causa disso? Ah, mas você está feliz só por isso? Não. Você tem que comemorar sim, você tem que estar feliz sim, porque é com isso que você vai se munir para que novas vitórias venham até você. Então, é comemorando as pequenas que as grandes virão. Eu sempre faço esse exercício de comemorar
o mínimo que seja é comemorado, sim. É ótimo, gente. Faz muito bem. E se você comemora o pequeno, imagina então quando você alcançar grandes vitórias, né? Aí sim a comemoração então vai ser maior ainda. Faça um pouco a cada dia. Pouquinho, de pouquinho em pouquinho as coisas vão acontecendo. Não precisa vir as coisas acontecendo tudo de uma vez só. A gente tem aquela necessidade de que as coisas aconteçam logo, de que a gente tenha o quê? Resultados. Mas para que a gente tenha resultados, a gente precisa construir algo. E para que seja feita essa construção é tudo o quê? Um pouco de cada vez. Então vá com calma, vá devagar, você acaba curtindo muito mais o processo do que só aguardar o resultado final. Cultive bons hábitos. Você já descobriu o que você gosta de fazer? Então cultive esses hábitos, são hábitos bons para sua vida, é o que realmente você gosta de fazer? Então continue, né? Faça isso, porque isso vai te trazer um sentimento muito bom, né? Vai te trazer um aconchego, vai deixar o seu dia muito melhor. Quando você cultiva aquilo que você gosta, você deixa o seu dia muito mais agradável, mesmo que às vezes ele não seja assim um dia tão bom, né? Mesmo que diversas coisas aconteçam, você tem aquele seu momento de fazer algo por você. Diga não. Você não precisa se justificar. A gente até pode demorar a aprender a dizer não, mas é fundamental que você aprenda e não fique no sim para isso, sim para aquilo, né? O não é tão importante quanto o sim. Ninguém conhece a sua história, ninguém sabe verdadeiramente o todo, gente? Por isso, não tente achar que as pessoas vão te entender, que elas vão estar mais receptivas a te ouvir, e só compartilhe as coisas boas e também as coisas não tão boas com aquelas pessoas que realmente merecem. Confie mais em você. Confiar em nós mesmos é algo que acontece quando a gente se conhece, né? Aí sim, quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente confia mais, a gente se entende mais, né? E consegue entender o outro e consegue entender as coisas ao nosso redor. Não se importe tanto com o que os outros falam. Os outros não conhecem a sua história, os outros não sabem quem é você. Quem precisa dizer se vai ou não fazer tal coisa, ou se aceita ou não tal crítica ou sugestão, é você, né? Então, cuide bem o que você, né, anda ouvindo por aí, preste atenção se vale mesmo a pena você levar mais a sério, né, o que os outros pensam, porque o que os outros pensam é sobre o que mera e simplesmente o que eles veem, né, algo assim mais o que superficial e não tem profundidade nenhuma. Se importe sim com o que você está fazendo e não com o que o outro pensa, com o que o outro fala a respeito de você. Disciplina vence motivação. Eu preciso estar motivado, eu preciso ter vontade para fazer algo. Não, você não tem que ter vontade para fazer algo, você precisa estar o quê? Disciplinado para fazer algo. Ter bem claro o que você quer e saber como você vai fazer isso diariamente, né? Porque disciplina é isso, é algo que você se propõe a fazer sempre, né? Que você se propõe a fazer independentemente de qualquer coisa. Não tente mudar o outro. Por mais que você queira dar sugestões para outra pessoa, que você tenha vontade que a pessoa mude, não tente, você não vai conseguir. Você pode ajudar, né? Sugerir algumas mudanças, mas mudar ninguém muda, porque é algo da própria pessoa, é algo nato dela, né? Só ela pode se ajudar, só ela pode mudar. Sua saúde mental vale mais do que qualquer salário, cargo
ou aprovação em concurso público, né? Aquela gana, né, por ter um bom salário, por ter um bom cargo, ou por aprovação em um concurso público, às vezes, né, nos desgasta muito, nos faz, digamos, aí perder um certo tempo. Você precisa sim, né, claro, se esforçar por algo que você quer, desde que isso não interfira diretamente na sua saúde. E a última lição: defina prazos para a sua vida. Qualquer coisa que você venha fazer, defina um tempo para isso. O que não pode é você começar qualquer coisa na sua vida e não definir o quanto tempo você vai, né, despender esforços, despender energia, despender aí o tempo que é tão precioso, né, com algo que você não determina. Você precisa quantificar isso. É fundamental você determinar o quanto tempo você vai despender para aquilo que você deseja fazer, para o seu projeto, para os seus estudos, para o seu trabalho. Defina prazos para que você não perca mais tempo do que o necessário. E se você me acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar com mais alguém. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!